Nós queremos ouvir o que Deus está fazendo através da sua vida, pastor querido. Nós o amamos o Ministério Pão Vivo e oramos sempre. Esta igreja ora para que Deus o sustente, para que Deus sustente esse ministério de suas diversas formas e que ele continue discipulando e multiplicando o número daqueles que precisam ser salvos. Por isso, irmão, é muito bem-vindo, porque nós amamos missionários. Nós ajudamos a sustentar não só os missionários da junta ou das juntas, mas outros que fazem missões e que não podem ser esquecidos nem deixados de lado, né? Então nós amamos o irmão, amamos a sua família, amamos o seu trabalho, o seu ministério e oramos para que Deus continue usando para o máximo louvor da sua glória. Vamos dizer, pastor Joacir, seja bem-vindo. Vamos dizer juntos? Pastor Joacir. Essa comitiva, pastor, ela tem alguns motivos porque está comigo aqui. Primeiro, que eu já estou velho, sou muito pequeno e fraco. E a gente, quando vai ficando velho, não pode mais andar sozinho. Então a gente conhece uma pessoa quando está velha, quando ela não pode mais andar sozinha e quando a sua necessaire é muito grande. Porque tem que trazer de tudo, né? Trazer remedinho para acordar, trazer uma opção de coisa. Então a gente tem que se cuidar mais. Mas o segundo motivo que essa caravana está comigo, e é o motivo principal, é porque essa caravana que veio aqui, é a caravana que também visitou todos os nossos campos missionários no Rio Grande do Sul e no sertão nordestino. Eles só não foram no último que estamos encampando agora, que é uma tribo indígena lá no sertão pernambucano, no sertão baiano, que começou em julho do ano passado. Mas eu tenho até que ter muito cuidado no que vou falar aqui, porque se eu falar alguma coisa que não é verdade, depois eles não vão querer me levar de volta para Caxias. Mas eu estou muito contente e quero agradecer ao pastor Carnavale por ter coragem de quebrar aqui a sequência de suas pregações e do trabalho da igreja, para nos oportunizar de estarmos aqui para compartilhar mais alguma coisa sobre missões com a igreja. Eu estou vindo do Rio Grande do Sul, mas eu não sou gaúcho, eu sou mineiro, educado no Rio de Janeiro, onde também fui membro de uma igreja há 20 anos, a mesma igreja que esse grupo aqui é, e fui pastor 10 anos da primeira igreja batista do Pilar, em Duque de Caxias. E em 88, muitos anos idos, quando o céu ainda era forrado de tábua, eu fui convocado pelo Senhor para trabalhar como missionário plantador de igreja no sul do Brasil. E Deus então nos levou para lá, naquela ocasião, eu falo isso não para a minha glória, mas para a glória de Deus. A gente estava pastoreando 3 igrejas na Baixada Fluminense, 2 primeiras, que era a primeira do Pilar e a primeira do Lote 15, e atendendo uma terceira igreja, que era filha da nossa, que a gente tinha organizado no mês de outubro, novembro, não me lembro bem certo. Então, no auge do nosso ministério, Deus nos chamou para missões, porque quando Deus chama, não dá para resistir. Você pode resistir quando você ouve um assovio, mas quando você ouve um chamado, não tem como resistir. E a gente então ouviu esse chamado, demos posse a 3 pastores na ocasião, do mês de novembro ao mês de janeiro, e rumamos para o Rio Grande do Sul com aquele ímpeto do Fluminense, certo de que eu sabia tudo sobre igreja, sobre evangelismo, sobre missões, sobre isso, sobre aquilo, sobre pregações. E Deus então nos coloca numa cidade que tinha 120 anos já implantada, onde todos já estavam ali organizados, e eu chego como dono da verdade e dizendo: vou fazer e vou acontecer. Naquela cidade tinha o maior templo de umbanda, de candomblé da América Latina. Eu nunca vi na minha vida tantas vezes o diabo se manifestar de todas as formas para impedir o início do trabalho naquela cidade. Não posso contar toda a história, mas em 5 anos, para a glória de Deus, ali nasceu uma igreja, primeira igreja batista de Torres, que está lá.
foi começada por nós, trabalho começado do zero. Depois levamos para essa igreja um pastor que era membro da nossa igreja aqui no Pilar, pastor Cláudio Lísio Balbino, tinha recém-formado, ele tinha sido meu diácono e tesoureiro da igreja por alguns anos. E ele está lá até hoje, a igreja está progredindo. Naquela ocasião tinha apenas uma igreja Assembleia de Deus na cidade. Hoje tem mais de 50 igrejas nesta cidade. E o tempo de Umbanda, de Candomblé, acabou. E uma neta da Neuza Cury, que era a dona desse centro de espírita, está como membro da igreja hoje, para a glória do nosso Deus. Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. E a obra de missões, ela é feita, sob o poder de Deus e a oração do povo de Deus. E uma coisa, pastor, que eu descubro é que, como que Deus usa, especialmente, sem qualquer menosprezo aqui aos irmãos homens, mas as mulheres batistas do Brasil, para orar pela obra de missões. Uma das grandes necessidades num campo missionário é a oração do povo de Deus. Porque na verdade nós não somos tão fortes assim como alguns acham, quando a gente vem e conta as histórias do campo missionário. Nós estamos lá porque Deus nos sustenta, porque ouve o clamor do seu povo. Eu não sei se já falei aqui numa outra vez, hoje eu contei lá na igreja que falei hoje pela manhã, mas eu me lembro que um dia eu estava numa crise muito grande, e eu queria jogar a toalha, não estava dando certo, eu estava com saudade das grandes igrejas, com saudade de multidões, e era um vazio tão grande que eu chorava, eu, minha esposa, meus filhos, e de repente eu recebi uma carta do Campo Fluminense, de um grupo de mulheres, e naquela carta dizia o seguinte: irmã Joacir, a irmã não está sozinha aí no campo, a nossa MCA, que era antigamente, ora todas as segundas-feiras, 6 horas da manhã pelo seu trabalho. Poxa, essas pessoas não sabiam nem se eu era homem ou mulher, mas estava orando. Na verdade, eu estava orando pela obra missionária, pela obra de Deus, pelo trabalho de Deus. Pastor, não sei se aquele videozinho depois, o que está no celular, se vai poder ser passado, vai? Então depois eu vou contar a história. Mas, por exemplo, teve um dos anos lá no campo missionário, na cidade de Torres, uma cidade linda, que era praticamente conduzida pelos padres, pelas freiras, os colégios eram dos padres e freiras, a rádio era deles, os jornais eram deles. E eu, com esse ímpeto fluminense, eu disse: eu vou chegar aqui, com 2 anos já devo ter umas 100 pessoas aqui. E eu comecei a fazer as visitas, ir numa casa, e na outra, e nada. E tinha um bendito de um relatório que a gente mandava para a Junta de Missões Nacionais, perguntando quantas decisões, quantos sendo discipulados, quantos sendo preparados para o batismo, quantos foram batizados, e em todos esse lugar eu marcava com 0. Primeiro mês ainda vai, o segundo também, o terceiro já começa a ficar ruim, o quarto, o quinto, o sexto, a gente já não sabe mais o que fazer. E eu comecei a orar a Deus, e um dia eu fui em um dos núcleos familiares que a gente ia, numa casa muito pobre, havia um russo, que foi de São Paulo, morava numa casa de madeira, muito abandonado, não tinha nada praticamente naquela casa, mas era o lugar que a gente tinha para fazer o trabalho. E cheguei lá, não tinha ninguém, só ele e um menino, um adolescente, muito feioso, magricela, desdentado. E eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou dar aquela de pastor quando está desanimado também. Vou ler um pequenino verso da Bíblia, fazer uma pequena oração e rapar fora. Era mês de julho, um frio terrível, um vento minuano. O vento minuano, ele não tem direção, ele vem de qualquer lado, tá? E exatamente fiz isso. Falei para aquelas 2 pessoas ali e comecei a arrumar minha mochila para voltar para Torres. Era 8 quilômetros do centro da cidade. E aí o menino falou assim: pastor, o senhor não vai convidar para quem quer aceitar Jesus, não? Eu falei assim: não tem ninguém aqui. Eu falei assim: tem eu estou aceitando. Então vem aqui à frente. Aí ele veio, Deus abençoe esse menino, em nome de Jesus, amém, tchau. No outro dia, 6 da manhã, bate na minha porta, um frio insuportável. Quando eu abri, vi aquele menino, me assustei. Eu falei: o que foi, meu filho? É que eu aceitei Jesus e quero saber o que eu tenho que fazer. Eu falei: mas agora, meu filho? Ele: agora, pastor.
Mandei ele entrar, acabei de me aprontar, que eu estava mal acordando, e aí comecei a ensinar. Falei, bom, daqui a pouco a gente toma um café, ele vai embora. Ele não foi embora, ele ficou na minha casa. Eu, todos os dias, de manhã, eu ia no correio, porque eu ficava louco para receber carta de pessoas de igreja aqui do Rio, me convidando para voltar, né? Mas não achava. E eu falei, vou no correio. Quando fui, vou com o senhor. E aí ele começou a andar. Daquele dia em diante, aquele guri não me largava mais, era a minha sombra. Tinha dia que eu tentava enxotá-lo, mas não tinha jeito. Aonde eu ia, ele ia atrás. Só que daí a pouco eu comecei a perceber que começaram a chegar algumas pessoas na igreja. E as que chegavam para dar profissão de fé, diziam, um dia o irmão Genesi esteve na minha casa e depois levou o pastor, ele não era nem batizado ainda. E eu não queria batizá-lo, porque eu não ia encher o batistério com 3.000 litros d'água para batizar um menino só. E eu comecei a esperar, e nada, não vinha mais ninguém. Aí um dia eu estava de novo indo para o correio, o Espírito de Deus me pegou de jeito, não sei, o Espírito Santo já te pegou assim de jeito também? Ele pegou que não tinha escapatória, ele disse, você não está batizando o menino por quê? Eu disse, porque é uma pessoa só, e vai dar muito trabalho para encher o batistério, batizar apenas uma criança, um rapazinho, que não sabe nada, não vai ajudar em nada aqui. Eu falei, não, você vai batizar ele, você vai batizar. Aí quando eu senti que era Deus realmente me falando através do seu Espírito, eu voltei para casa, e falei para minha esposa, vou começar a preparar o menino para ser batizado. Vamos batizar no dia 31 de dezembro, e eu vou fazer uma festa na igreja. Eu vou botar faixa, festa na igreja, batismos, né? Botei no plural, né? E comecei a anunciar, fiz folheto, e convidei, e fiz, e aconteci, e no dia 31 de dezembro, faltando 15 minutos para meia-noite, eu batizei o único resultado de todo aquele ano de trabalho. Bom, meus irmãos, aquele menino se tornou o meu auxiliar número 1, depois ele foi para Porto Alegre, foi para o seminário, estudou, hoje ele é pastor Genesi João dos Santos Cardoso, e é ele que está hoje como missionário. Ele trabalhou em 2 igrejas no interior do Rio Grande do Sul, na Serra, em Rosário do Sul, e hoje ele está sendo missionário do Ministério Pão Vivo, na cidade de Capão da Canoa, e eu acho que no videozinho que vai ser passado depois, vocês vão ter a oportunidade de vê-lo. A obra de missões é feita assim, irmãos, não vem multidões, é muito difícil você ver resultados, mas como quem dá o crescimento é Deus, a gente trabalha na certeza de que os resultados virão. No outro projeto que fizemos em Porto Alegre, já na capital, depois de 11 anos, quase 12 no interior, nós fomos para a capital menos evangelizada. E eu queria fazer um trabalho mais elitizado, um trabalho, quem sabe, no centro da cidade. Consegui isso há mais de 15 anos atrás, pastor, eu consegui uma igreja alemã que patrocinava para mim um aluguel de um templo, de um espaço de culto, no centro de Porto Alegre, que naquela ocasião custava R$8.000. Quando tudo estava programado, Deus mudou o curso da minha vida e me levou para uma área de invasão, onde tinha 850 barracos de tábuas, cobertos de lona preta, onde a miséria imperava. E ali então a gente começou um projeto, não vou contar toda a história. Depois de 3 anos e meio, nasceu ali uma igreja que está lá hoje organizada, a Igreja Batista Viva de Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre. E nesse projeto, exatamente nessa igreja, quando nós estávamos no último ano de trabalho ali, a gente atendia 50 famílias com cestas básicas cada mês, e uma cesta básica bem forte que dava para atender uma família, pelo menos até 5 pessoas durante o mês. Mas as forças e os recursos foram acabando, e eu fiz um culto, e chamei aquele culto de o culto do pão vivo, onde eu iria comunicar aquelas famílias que eu não poderia ajudá-las mais, mas que ia falar para elas sobre o pão vivo que desceu do céu. E assim nós fizemos. E fizemos o culto. Quando a gente está mais ou menos no meio do culto, eu comunicando aquelas famílias e tal, que ia encerrar aquele projeto social e não sei mais o que, entrou um casal, mais ou menos assim, igual o Helder e a irmã Glória.
E sentou e ficou ouvindo o que eu estava falando. Quando eu estava no meio da minha palavra, a moça levantou e disse: pastor, peça a palavra. Meu nome é Bárbara, eu moro aqui em Porto Alegre, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, conheci lá um jovem, nos casamos, fomos para a igreja, nos convertemos e voltamos aqui no ano passado para visitar as igrejas de Porto Alegre, e hoje nós fomos cedinho na primeira igreja e perguntamos ao pastor onde tinha uma igreja nascendo dentro de uma área carente, uma vila, uma favela, e o pastor deu o teu endereço, e nós estamos aqui, e o meu esposo está dizendo para você não parar, que ele vai te apoiar durante 1 ano. Eu não tinha pedido isso, mas naquele dia eles começaram, e até hoje eles nos ajudam. Além disso, pagou uma passagem para eu ir na igreja daquele rapaz nos Estados Unidos. Eu fui lá e preguei naquela igreja, vieram 35 pessoas à frente, veio uma moça baixinha, com um português muito enrolado, complicado, inglês, português, eu não sabia falar nada, eu fui saudar o pessoal lá, falar Night Beach, eu falava Mitsubishi, mas entendi o que ela estava fazendo, um clamor, pedindo que eu fosse no sertão nordestino, no Brasil, para falar para a família dela, que era envolvida com toda a sorte de espiritismo, de umbanda, de candomblé, de prostituição, de feitiçaria. E eu falei: se você pagar minha passagem, eu vou, porque eu estou muito longe. Pois não é que eu fui, meus irmãos, e pela graça de Deus, coisa que eu também não pedi a Deus, hoje nós temos lá 6 projetos, no sertão baiano e no sertão pernambucano. Então isso é resultado de que? Das orações da igreja. Então nós estamos hoje aqui exatamente para compartilhar isso, o quanto Deus é grandioso, amoroso e misericordioso. Quero encerrar as experiências, depois vou ler a palavra, mas assim, por exemplo, a enchente em Porto Alegre, o pastor aqui passou mensagem para mim, perguntando como é que estava, se nós tínhamos sido atingidos. Nossos missionários do sul não foram atingidos diretamente, mas indiretamente todos nós fomos atingidos, porque os bairros onde as águas não chegaram, as famílias correram para lá, e a situação ficou tão difícil que famílias que tinham às vezes 3, 4 pessoas, ficaram com 15, 20 pessoas em casa, e não tinham mais comida, não tinha como sair para comprar, e nós do Ministério Pão Vivo não tínhamos 1 centavo para ajudar ninguém, pastor. Você mandou uma oferta para lá também, lembra disso? Ou não lembra mais? Lembra-se, lembra. Mandou dinheiro, o cara lembra logo, né? Não, mas não é, foi um fruto de amor. E pastor, naquele dia que o senhor se lembrou de nós e disse que estaria orando, que qualquer coisa eu ligasse para cá, Deus começou a abençoar. E eu comecei a fazer contatos com pessoas aqui do Rio de Janeiro, em São Paulo. Nós temos uma igreja, pastor, também muito boa, igual a sua, aqui lá em Perdizes, uma igreja fantástica, uma igreja batista. E ela mandou para lá um membro da igreja, e nós conseguimos levantar 55 toneladas dos mais variados produtos. Nós recebemos cerca de 100 mil reais em dinheiro na conta do Ministério Pão Vivo. Nós trabalhamos do dia 5 de maio até a última semana de setembro. Nós reformamos casas, nós construímos vários barracos de madeiras, nós reformamos. Eu nunca reformei tanta geladeira na minha vida, nunca comprei tanto botijão de gás, nunca comprei tanta pia de cozinha, colchão, colchonete, tudo que os senhores possam imaginar. E nós terminamos em setembro, e ainda tinha sobrado naquela conta específica para o socorro à enchente, ainda tinha sobrado uns trocos. Aí o que eu fiz? Um dos nossos missionários estava morando num lugar miserável, muito difícil, uma casa quase que ela era sustentada pelos cupins da madeira. Aí nós começamos, dava para fazer pelo menos o alicerce da casa. Aí novamente fiz alguns contatos, conseguimos, a casa dele hoje está coberta, está sendo forrada, está toda novinha de material de construção para a glória do nosso Deus. Então, um a um, a gente vai abençoando. E esse pessoal que tem aqui, tanto como casal, como igreja também do Pilar, também tem nos apoiado. Então, a obra de Deus não é feita sozinha. Eu sempre pensei assim que o missionário que vai para a linha de frente é missionário. O missionário que fica na igreja local, mas que aqui ora, é missionário.
O missionário que fica por aqui, mas sustenta com as ofertas, quando o pastor usado por Deus vem aqui, desafia a igreja para missões. É bom você saber que quando você vem aqui à frente, entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta, ou participando de uma campanha missionária, você pode estar ajudando para salvar pessoas que você nunca imaginou, que só lá no céu você vai poder saber disso. É muito impressionante. Então nós vamos ouvir agora, assistir.
vocês viram aí a inauguração do templo na cidade de Capão da Canoa, onde está trabalhando aquele obreiro que eu disse que foi resultado do trabalho de 1 ano na cidade de Torres, no nosso primeiro projeto missionário no sul do Brasil. É uma glória para o nosso grande Deus, né? Os desafios foram grandes, irmãos. Aquela multidão de gente que está ali não são todos membros da congregação, não, porque senão de repente vai alguém lá ver, chegar, mas cadê aquele pessoal? Não está ali. Gente que foi ajudar no mutirão social, gente que foi para a festa de inauguração do templo, mas aquilo ali, só a construção daquele templo, ele foi um testemunho vivo naquela cidade. Ali tiveram políticos também, um vereador da cidade foi lá falar também, agradecer a presença da igreja, enfim. Quero ler um pequeno trecho da palavra de Deus. São 3 locais da Bíblia, locais diferentes, que vamos ler aqui a palavra. Diz assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Depois você vai ver lá em 1 Timóteo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Nesses textos, irmãos, eu procuro descobrir aqui alguma coisa que considero importante. A gente sabe que é uma luta na vida dos membros de nossas igrejas, e o pastor há de convir isso também. De vez em quando pessoas chegam para pastor, eu queria que o irmão orasse por mim, eu não consigo entender a vontade de Deus para a minha vida, e tal, e tal, e tal, e o pastor orienta, e as pessoas vivem sempre nesse mundo de não conseguir entender qual é a vontade de Deus. Eu confesso a vocês que eu gostaria também de saber, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se eu soubesse hoje tudo o que vai acontecer, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, que aí o que não vai dar certo eu não faria, só faria o que ia dar certo. Mas nessa busca incessante, muitas vezes eu errei fragorosamente e orava e pedia a Deus, e até hoje eu ainda peço, e muitas vezes eu erro, e é uma batalha muito grande para se vencer. Mas um dia eu procurei uma forma de descobrir um pouquinho, porque eu descobri que a vontade de querer saber a vontade de Deus para a minha vida era muito egoísta. Porque na verdade eu queria saber fazer tudo certo, para não ser reprovado por ninguém, para não perder, para não ser mandado embora, entendeu? Para não errar. Então tudo que eu pensava em termos de vontade de Deus é para que eu me desse bem, eu não batesse com a cara em algum lugar e me desse mal. Eu então mudei um pouco a minha visão, tentar descobrir o que Deus quer que eu faça para Ele e não para mim. E aí eu comecei a entender melhor. É uma forma diferente de você descobrir a vontade de Deus. E então comecei a procurar versículos bíblicos. E uma das vontades de Deus que eu descobri é a vontade salvadora de Deus. Meus irmãos, se vocês buscarem desde o Antigo Testamento até os Evangelhos, depois as cartas paulinas, vocês vão observar o seguinte: como é claro e como está exposto de forma fácil de se entender qual é a vontade de Deus para nós. Então a primeira vontade de Deus, ou a primeira dimensão da vontade de Deus para a nossa vida é nos salvar. Deus quer que sejamos salvos. Deus quer que você tenha absoluta certeza da salvação, que não seja apenas um mero religioso. Você já imaginou, depois de tudo, de todo o serviço e de toda a batalha que você teve nesse mundo, até no aspecto de fé, de religiosidade, você descobrir que você não está salvo? Mas a Bíblia, ela traz com muita clareza que Deus quer que você seja salvo. Esse é o primeiro querer de Deus, a primeira vontade de Deus para a vida do ser humano. E esse querer de Deus, ele é tão poderoso, que Deus traçou um plano
um projeto único, infalível. Ele doou o que ele tinha de melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou de um tamanho tão grande o seu amor, que mesmo o nosso amável apóstolo do amor não conseguiu explicar a grandeza deste amor de Deus. Se nós abríssemos as mãos aqui, o amor de Deus é desse tamanho. Nós teríamos que encostar as costas de uma mão na outra, e a gente não consegue, para tentar expressar a grandeza deste amor. E esse amor dele foi seguido de uma doação, porque quem ama, doa, e Deus amou e doou. Doou o quê? Doou o seu Filho único para nos salvar. Então veja, a vontade de Deus expressa através do seu único Filho, dado em meu lugar e em teu lugar para nos salvar. Se nós pudéssemos falar por isso, dar uma viajada pelas Escrituras Sagradas aqui, mostrando tantas e tantas vezes que Deus expressa o seu desejo de nos salvar. E esse texto de Ezequiel, ele é maravilhoso. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, e seja salvo. Depois lá o apóstolo Paulo, conversando com Timóteo, diz: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem. Então Deus quer, a vontade de Deus é salvar dos reis, o Senhor dos senhores. E então, quando ele estava assim, este Deus que quer a nossa santificação, queria também a santificação de Isaías. E ele então parou o culto, houve um hiato no culto, e um anjo saiu dali com uma tenaz, foi lá no altar de Deus, e pegou uma brasa viva, e veio e passou nos lábios de Isaías, porque Deus precisava de um profeta, e os instrumentos de um profeta são os lábios, é a palavra, é a voz. E então o anjo queimou os pecados, purificou, e o anjo ainda declarou: eis que os teus pecados são purificados, e as tuas iniquidades são perdoadas, ou as tuas iniquidades purificadas, os teus pecados perdoados. E agora estava ali um homem, igual a você, igual a mim, diante de Deus, com aquela glória, vendo toda aquela glória. E então disse: agora, quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse texto ele faz uma junção da vontade santificadora de Deus para a terceira e última vontade de Deus, que é a vontade comissionadora. Deus nos chamou para sermos salvos. Nós cremos no seu Filho para a nossa salvação. Agora Deus nos convida a entrarmos numa caminhada de santificação. E depois que nós estivermos nesta caminhada, então Ele nos comissiona para fazer a sua obra, para fazer a obra do ID. Não é muito fácil ir, meus irmãos. Confesso que neste ir, dezenas e dezenas de vezes eu quis voltar. Só não voltei porque eu não podia jogar a toalha. Quem joga a toalha é o treinador, não é o lutador. E o meu treinador e o seu treinador nunca jogou a toalha, ele foi até o final da batalha. Ele foi até o final. Então o que Deus quer agora é nos comissionar. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é fácil. Não é com um cântico missionário que nós vamos fazer isso. Nós batistas brasileiros, nós cantamos durante 100 anos e mais um pouquinho de 100, nós cantamos do Iapoque ao Chuí, e nunca, pastor, tivemos um missionário nosso no Iapoque nem no Chuí. Então é necessário que nós paremos de uma vez por toda com a ideia de que missões é algo assim, como se fosse um turismo aventureiro nos lugares distantes e longe, para fazer alguma coisa em nome de Jesus. Não é. Nós vamos ter momentos na nossa vida que nós não vamos conseguir ter voz para falar para as pessoas que Deus as ama.
porque elas estão numa situação tão miserável, tão caótica, que dizer para uma pessoa daquela que Deus a ama é uma afronta. Então nós vamos ter que primeiro matar a fome e ajudar e socorrer, para depois dizer que nós fomos instrumentos de Deus, usados por Ele para ajudar aquela pessoa. Já ensinei pessoas com mais de 60 anos a pronunciar pela primeira vez o nome de Jesus. Então o que acontece nos arraiais das nossas igrejas, principalmente nesse maravilhoso estado do Rio de Janeiro, nas igrejas daqui que sustenta mais de 60% da obra missionária do Brasil e as missões mundiais. Mas o que acontece aqui não acontece em todos os lugares. Quantos outros lugares, no meu próprio estado, por exemplo, em termos de igreja batista, nosso estado lá, ele tem 487 municípios, nós estamos presentes em apenas 82 municípios. E nesses tantos, 408 me parece que faltam para ter trabalho de igreja batista lá. Olha, tem município lá que tem mais de 250, 300 mil pessoas e não tem esta igreja aqui, desta igreja, desse estilo de igreja que não tem. Um estado onde há o maior índice de suicídio de jovens e adolescentes. E precisa, nosso diretor executivo lá, que estava ali também na inauguração, ele disse o seguinte: você quer plantar uma igreja no Rio Grande do Sul, você fecha os olhos e vai no mapa, onde o seu dedo apontar, você pode ir para ali plantar uma igreja. E às vezes a gente até quer levar daqui do campo alguém para ajudar, mas primeiro você tem que orientar. Porque as pessoas vão aqui com a ideia de igreja grande. Quantas vezes colegas, até pastores mesmo, ligam para mim dizendo: mas olha, eu tenho uma equipe aqui de treinamento, queria fazer um trabalho de treinamento, de liderança nos seus... Eu falei: eu não preciso de treinamento de liderança, eu preciso de gente que venha para cá evangelizar, sair na rua, levantar cedo, orar, tomar um café e sair na rua e só voltar de noite, evangelizando, ganhando pessoas para Jesus. Depois sim, começaremos a discipular. Depois, então, passaremos a treinar para o serviço da igreja local. Mas primeiro precisamos tê-las. E para isso, a luta não é fácil. Eu e minha esposa visitamos em uma das regiões de Porto Alegre, nós visitamos 1.050 casas em 6 meses. Nenhuma dessas pessoas foi à igreja nenhuma vez. Nós fizemos uma marcação de estudo bíblico em 150 casas numa outra cidade. Quando nós fomos começar o estudo bíblico, ninguém queria fazer o estudo, porque a rádio da cidade, o padre anunciou que tinha um pastor charlatão lá mandando o povo ler a Bíblia, que era para ninguém ler. Então não é fácil, mas se nós entendermos a grandeza da salvação que Deus já nos concedeu, se nós entendermos a importância de uma vida santificada, como gratidão pela salvação, nós vamos aceitar os desafios de Deus e ajudá-los no cumprimento desta vontade que Ele tem para conosco, essa vontade vocacionadora. Então cada um de nós vai ser um vocacionado do Senhor para fazer a obra, a começar da sua casa, nos arraiais da sua igreja, na sua cidade, no seu país e até os confins da terra. O meu desejo é que essas 3 dimensões da vontade de Deus, a vontade salvadora, a vontade santificadora e a vontade comissionadora de Deus seja muito presente na sua vida, meu amado, meu querido irmão. Meu desejo é em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, que a tua palavra, meu Deus, que revela a tua vontade, possa, Deus, ser obedecida e seguida por nós, em nome do Senhor Jesus, amém.